não tentar suprir as carências naquilo que você não sabe, mas potencializar as suas habilidades. Então, potencializar aquilo em que você é bom e ressaltar aquilo que acaba sendo o seu extraordinário. Porque quer ser uma águia? Voe com as águias. É isso aí. Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez conosco, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho, assim você vai receber as notificações sobre próximos episódios e conteúdos aqui da Board Academy. No nosso podcast Os Conselheiros, nós trazemos sempre um empresário, uma empresária, ou executivos, conselheiros, conselheiras, para contar um pouco da sua trajetória de vida pessoal e profissional, trazendo assim e compartilhando conosco pílulas de sabedoria, entre erros e acertos, até chegar no dia atual. A foto, como eu costumo brincar aqui, né? Mas para falar sobre isso, eu quero apresentar aqui para vocês a Catarina Pohl, uma das diretoras da Board Academy, que está aqui conosco mais uma vez. Catarina, você é sempre um privilégio ter aqui conosco no podcast e eu queria saber quem que a gente vai trazer para conversar conosco hoje. Marcelo, antes de mais nada, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Uma honra também poder estar com todos vocês que vão nos assistir. E hoje nós convidamos e trazemos com muita honra a Ana Paula Candeloro, que é conselheira e mentora. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com muita motivação para interagir com você e trocar, certamente, com a sua muito rica experiência. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês e com todos aqui, poder compartilhar um pouco aí da minha trajetória, dos erros e acertos. Muito legal. E Ana Paula, Catarina, não sei se eu comentei com você e vocês que estão nos assistindo, comprova algo que eu sempre falo aqui, Ana Paula, nos nossos programas de formação de conselheiros, que é o seguinte, você falou isso inclusive hoje num outro momento nosso, né? Como é que é? A águia... Quer ser uma águia, voe com as águias. É a mesma coisa. Conselheiro anda com conselheiro, conselheiro indica conselheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes mesmo da Board Academy surgir, a empresa surgir, não é o Marcelo surgir ou a Catarina na Board Academy. Eu e a Ana Paula já éramos colegas conselheiros numa empresa. Então o mundo dá voltas e a gente se reencontra nesse mercado de conselheiros. Hoje, o episódio de hoje é uma prova viva disso. Então você que está pensando em ser conselheiro, conselheira em alguma empresa, precisa estar num ecossistema onde existam outros conselheiros, para você trocar figurinha, um ajudar o outro, aprender com o outro, porque quer ser uma águia. Voe com as águias. É isso aí. Então, Ana Paula, network é fundamental. Muito importante. Principalmente nesse ecossistema de conselhos. Né? É verdade. Então, prazer enorme te muito rever bom, aqui, poder estar aqui, não te aqui. Entrevistando, mas batendo um papo com você. Sim. Eu que te conheço um pouquinho melhor, mas agora todos os nossos telespectadores, ouvintes, vão poder conhecer um pouco também da Ana Paula Candeloro. Primeira pergunta para você, conselheira, mentora, mas eu acho que algo veio antes disso, né? Talvez a executiva, a empresária, não sei, mas eu quero dar 2 passos para trás e começar sabendo da sua origem. Onde você nasceu, aonde você cresceu, como foi o histórico familiar, decisões profissionais ali naquela fase tão difícil da juventude, do vestibular, né? da 17, 18 anos, o que eu vou ser quando crescer? Nossa, conta pra gente um pouquinho disso. Bom, vamos lá. Eu nasci e fui criada em São Paulo, uma família de imigrantes italianos e portugueses. Estudei num colégio de freiras, tá? E foi super interessante porque a Madre Superiora era uma congregação espanhola e era uma feminista ativista. Então, desde muito cedo, acho que é o fundamental, né? Ensino fundamental 1 e 2, eu já sofri muito a influência dessa Madre Superiora que falava, né, do lugar da mulher, onde ela deve se posicionar, como a voz que as mulheres têm que ter. Então, ela incutiu muito isso. E em casa, né, a minha formação, meu pai é economista, minha mãe professora primária, né, naquela época, sempre me incentivaram muito a estudar e a ser independente, né, enquanto muitas amigas eram criadas até para ter uma família, se casarem, serem mães, absolutamente né, nada casadas. contra, que eu acho que é super legal, né, também.
Mas assim, o incentivo, né, a uma vida profissional sempre foi muito forte, foi o que preponderou. E na hora do vestibular, né, não foi muito por vocação não, sabe, foi por exclusão. Porque naquela época, aquela história, eu vou fazer direito, ou vou fazer medicina ou engenharia? Não tinha Era muita isso opção, mesmo. a É gente isso está mesmo. falando ali da década, final da década, meados da década de 80, né. E por exclusão, acabei indo para o direito, né, eu fiz até, administração, prestei administração também, acabei entrando tanto no Hum. direito quanto na administração na GV, mas aí eu optei em fazer só direito. E meu pai queria muito que eu cursasse uma carreira pública, então que eu fosse ou juíza, promotora ou alguma coisa assim. E aí eu me rebelei, né. Nossa, e aí foi um caos, assim, sério, foi muito caos familiar com essa história. Porque já no estágio eu acabei me envolvendo com o direito empresarial, com o empresarial internacional, fazia estágio em empresas que já tinham contato com atividades de mercado internacional, Banco Central, e eu mirei no mercado financeiro de capitais, né, foi um caos em casa, mas aí comecei a traçar a minha carreira nesse mercado e foi onde eu me desenvolvi, né. Na verdade, depois de eu ter me formado, eu até prestei aquele concurso do CAPES, aquela para ganhar bolsa, né, de estudos, preenchi ali os requisitos e entrei no doutorado direto. Comecei a cursar o doutorado direto, então, nossa, né, super bacana, é um doutorado direto depois de eu ter me formado, mas aí surgiu uma possibilidade de eu morar fora. Na época era a empresa controladora da Sica. Vocês Hum. lembram do Sica. molho de Sim, tomate, da sim. massa de tomate Sica? A Sica não era a que tinha a turma da Mônica? Isso. O elefantinho O verde? elefantinho. É. É, É. isso. É. É, e era controlada por um grupo italiano chamado Gruppo Ferruzzi, com sede em Milão. E aí minha família italiana, tem um passaporte, né, cidadania, aquela coisa toda, eu falei: "Ah, quer saber, né, eu quero", também naquela coisa de me rebelar, não vou fazer concurso, quero ir embora, tal. Acabei indo para Milão e fui trabalhar num escritório super bacana de um processualista que nós estudamos na faculdade, que é o Francesco Carnelutti. Aí fui trabalhar no escritório dele na área de fusões e aquisições, então já conectada com aquilo que eu queria fazer, né. Passei 2 anos em Milão e aí quando eu voltei, iniciei a minha trajetória no mercado financeiro de capitais, isso era meados da década de 90 e fui para o banco ING, que era um banco holandês, assim, super importante, né, na época, negociação de Brady Bonds, de dívida. E aí passei pela Faria Lima aqui em São Paulo, em diversas organizações, e fui galgando aí o meu espaço num ambiente, a gente estava até comentando, né, anteriormente, num ambiente, predominantemente masculino, Uhum. não muito politicamente correto, né, para os padrões que hoje a gente entende, e também muito machista. Então foi assim, Um desafio. foi uma grande Desafio. aventura, vamos dizer, né. E você também passou por empresas ou sempre no mercado financeiro? Na Nesse vida período? na vida corporativa, eu tive uma breve passagem por um órgão de autorregulação que é a Anbima. No Bima. De autorregulação no mercado financeiro de capitais. Mas tive um início em um escritório de advocacia, no Matos Filho, logo depois de eu ter me formado. Fui para um outro escritório em Milão e depois bancos. Mas aí, na atividade de conselheira, assim, eu sempre flertava com outros setores, né, tanto que a gente se conheceu numa ONG, Sim. tá, Uhum. no conselho de uma ONG. E eu até na página inicial do meu LinkedIn, eu começo ali dizendo: "A Ana Paula é uma alma inquieta", tá. E por quê? Porque eu sempre flertei com outras áreas. Uhum. Terceiro setor, o empreendedorismo e inovação, e acabei até à frente de projetos humanitários. Então, assim, eu sou muito eclética, porque eu sou muito curiosa e eu gosto de fazer muitas coisas, né. Isso é uma característica sensacional para o mundo dos conselhos, conselheiros e governança, né, onde a gente tem toda essa gama de possibilidades de empresas e setores que podemos apoiar, e essa inquietude, essa inquietação é sensacional, porque traz um olhar aberto, um olhar amplo
para Eu acho poder que contribuir. sim, porque foram 29 anos de mercado financeiro de capitais, internacional, empresas internacionais, o que me possibilitou também viajar, ter contato com outras culturas, outras formas, né, Uhum. de fazer e de operar. Mas, assim, olhando, né, olhando para o terceiro setor, olhando para o ecossistema de empreendedorismo e inovação com as startups, eu acho que te dá uma bagagem, como você falou, né? Um olhar holístico, Exatamente. um olhar mais completo. Porque lá no mercado a gente vê, ok, a minha área era gerenciamento de riscos, então olhar compliance, controles internos, auditoria, esse bloco, né, que é super importante. Mas quando a gente tem que trazer essas influências de fora para oxigenar, né, para alimentar também, né, o nosso poder de crítica, de apreciação, de entender por outros ângulos, né, um mesmo problema. A gente tem uma pergunta recorrente aqui na Board Academy de pessoas interessadas em se tornarem conselheiros, né? E que passaram muitos anos num setor da farmacêutico, de bebidas, de Uhum. TI, enfim. E a pergunta é: se eu me tornar conselheiro, eu só tenho mercado para atuar nesse setor onde eu tenho expertise? Uhum. E a resposta é não, né? Na verdade, o conselheiro ele É. tem que conhecer de negócios. negócio. Sim. Obviamente que cada um de nós, na construção da nossa carreira, a gente vai ter uma especialidade. Então, eu sou financeiro num tipo de indústria. Mas depois, como conselheiro, eu não vou me limitar a ser conselheiro deste tipo de indústria ou um conselheiro que só fale de finanças. Claro que esse continua sendo o meu grande ponto forte de experiência, Isso. né? Mas eu tenho que ampliar, como você bem diz, a caixa de ferramentas, sabendo falar de outras. Imagina eu entrar numa. Isso aqui é uma reunião de conselho agora. O dono da empresa trouxe um problema ambiental. Eu nunca trabalhei em nada de meio ambiente, mas eu tenho que minimamente saber conversar sobre esse assunto. E o que perguntar e aonde perguntar, se E for se eu não necessário sei, eu vou aprofundar. buscar consulta. Exatamente. Não é isso? Uhum. Para poder falar de outros Sem assuntos que não dúvida. são a minha especialidade. Sem dúvida Exatamente. alguma, essa, assim, não tem como ser de outra forma, né? Tem que entender do negócio, se não souber, tem que ir atrás, né? Perguntar, e como a gente sempre aprende, né? O conselheiro não precisa saber, aliás, ele nem é cobrado que ele tenha todas as respostas, mas ele tem que saber fazer as perguntas, né? Fazer as Exatamente. perguntas corretas, aquelas perguntas que até de uma certa maneira podem incomodar, né, Uhum. trazer, assim, fora daquela zona de conforto. Eu até gosto de trazer essa referência, né, que ele acaba introduzindo o conflito de uma maneira estruturada. Isso eu acho que é importante. Não aquele conflito da briga, da discussão, mas da dúvida, agindo até como o advogado do diabo, né, o 10º homem. Você já pensou assim, né? Porque tem os paradigmas que para você quebrar numa empresa, especialmente familiar, a tal da empresa de dono, de dona, né? Verdades absolutas, sempre foi assim, deu certo, porque vai mexer agora? O papel do conselheiro, um dos papéis do conselheiro é isso, né? Provocar essa Isso. reflexão. Exatamente. Exato, pensar, assim, dizer que podem existir outros caminhos. Você já pensou de uma maneira diferente? Nunca, né, entrar em confronto. Não. Porque, afinal de contas, ali do outro lado tem um fundador que pode, né, há 50 anos ou mais, ele toca um negócio, e quem sou eu, né, para chegar e falar, olha, tá tudo errado, mesmo porque se fizer isso já começou mal, né? Exatamente. Tem que ter muita empatia, tem que ter muita, assim, mediação de conflitos também, eu acho que é uma ferramenta essencial para essa caixinha aí do conselheiro, né? Entender, se colocar no lugar do outro, mas eu não quero interferir no seu negócio, que provavelmente é um negócio já bem sucedido, estruturado, pode estar na segunda, na terceira geração, mas assim, vamos melhorar, tá? Então eu nunca digo assim, isso aqui está errado, tem muitas fragilidades. Não, olha, você pode fazer diferente, vamos tentar fazer de uma outra forma. Até porque o confronto e a crítica geram resistência, Sem dúvida. né? Então, a forma empática de fazer é exatamente isso que você está trazendo É. aqui para nós, né? Que é encaminhar o pensamento daquele empresário para possíveis outros caminhos e mostrar os valores positivos e os riscos, né, desses possíveis caminhos, né? Exato, e assim, eu aprendi a fazer isso muito cedo, porque eu comecei em compliance
meados da década de 90, e compliance, nossa, aquele terror, e vai engessar, é o poder de polícia. Não, não é nada disso, eu tinha que engajar a minha audiência, né, o meu público. Uhum. Como eu faço para engajar? Eu tenho que te trazer para perto, eu tenho que dizer: "Olha, eu tenho uma nova forma de olhar e de fazer um negócio que vai te proteger, mas olha, eu quero fazer a transação tanto quanto você quer, eu quero ganhar bônus tanto quanto você. A gente está aqui do mesmo lado para maximizar o valor da empresa, para que a empresa cresça. Só que eu vou te proteger. Uhum. Proteger o nome e a reputação da companhia, dos diretores estatutários, de quem está ali representando. Mas a gente vai fazer com cuidado." Uhum. E e esse foi o poder de convencimento, né, para não achar que o compliance, nossa, chegou, é o terror da sala, né, Uhum. vai acabar com tudo e só vai trazer problemas. Que infelizmente ainda hoje em algumas empresas ainda eu acho que pode reinar essa ideia, né, É. relacionada ao Com compliance. certeza. Eu tô vendo aqui no chat, o pessoal tá perguntando aqui. Conta pra gente como foi a sua transição do mundo aí executivo, do mercado financeiro, para a cadeira de conselho. Como que se deu isso? Você um dia acordou e falou: o que eu vou fazer depois? Alguém te convidou para uma primeira vaga de conselho? Como que foi esse processo? Olha, foi acho que há uns 10 anos, eu comecei a pensar: "O que que eu vou fazer quando eu não tiver mais vida corporativa? Como vai ser, tá? O que que é importante para mim? Como eu quero me ver? Com o que que eu me conecto? Qual que é o meu propósito? Propósito, acho que é uma palavra que está sendo muito usada, Banalizada. banalizada, mas assim, que marca eu quero deixar? O que impacto eu quero causar? Comecei a pensar sobre isso já há 10 anos. E aí eu acabei pensando, eu sempre me conectei muito com temas relacionados à sustentabilidade de uma maneira geral, né. Eu até em um primeiro sabático, eu tirei 2 sabáticos, no meu primeiro sabático, quando eu me mudei para Curitiba por razões de família, eu tive uma loja no Shopping Miller em Curitiba, uma loja de produtos sustentáveis, né. Era uma loja conceito, super legal. E, bom, e aí eu resolvi, então, eu queria fazer uma pós-graduação, lembra que eu tinha feito lá o doutorado direto, como eu viajei, eu acabei interrompendo, aí quando eu voltei, quase 3 anos depois, não tinha começado tudo de novo, e a vida tomou outro rumo e, enfim, perdi a bolsa do CAPES, perdi meu doutorado direto, e não fiz. Eu falei: "Não, eu quero fazer", porque eu sou muito ligada também à academia. E fui fazer meu mestrado, né, em finanças sustentáveis, aí eu estudei em Cambridge, na Inglaterra. E eu queria conectar, né, queria conectar sustentabilidade com finanças, então o que que eu sei fazer, né, bem? Eu sei fazer gerenciamento de riscos no mercado financeiro. O que que eu gosto mais agora? Eu gosto de sustentabilidade, vamos combinar. E aí eu fiz isso. E comecei a procurar, né, onde eu posso agregar esses 2. Como eu posso me colocar a serviço de alguma coisa, tá. Eu gosto muito de ajudar pessoas, eu gosto de ajudar empresas. E nisso, então, eu entrei para o ecossistema de empreendedorismo e inovação como mentora. E aí fui atrás, né, se você falar um programa, eu já passei por ele, provavelmente, né. Então foi Inovativa Brasil, Inovativa de Impacto, Distrito, AB Startups, os programas da Fundação CERT, depois 2 programas em Portugal também acabei, né, aderindo a eles, e assim começou, né, como mentora de startups, e aí a mentoria acaba muitas vezes te levando até possibilitando um convite para integrar um conselho consultivo, Sim. e assim começou, né. Então foi assim, aí depois surgiram também, através de network, né, de também bater na porta dos contatos, fazer muito o que a gente chama de cold call, né, "Olha, estou aqui, estou interessada, quero fazer parte". Acabei entrando também para o terceiro setor, mas interessante, né, uma das entidades aí de terceiro setor onde eu estou, está ligada a empreendedorismo social, que é a Choca, uma rede internacional de empreendedorismo social, já estou lá há uns 3 anos. Então eu consegui conectar, né, depois a gente olha, né, que tudo acaba fazendo sentido, a gente conecta. E aí nas startups vieram muitas fintechs, muitas green techs, e acabei olhando também bastante o setor de agropecuária, construção,
E aí foi indo. Então eu comecei com a minha própria iniciativa, né, de entrar em outro lugar, aí isso veio um convite. E é interessante ver quando você fala que se interconecta, de alguma maneira, ouvindo a sua fala, não foi ao acaso, porque você deu passos intencionais alinhados à sua essência e ao seu propósito. Sim, Então, a interconexão acaba sendo uma consequência porque foram resultados de ações coerentes e alinhadas com a sua busca. E essa sim, interconexão acaba sendo natural porque é exato. parte daquilo que está alinhado a você, Exato, né? foi assim, como eu posso, do que eu gosto, né? Isso. O que eu gosto de fazer? Quando eu não estiver mais no mercado financeiro, quando não me quiserem mais aqui nesse mercado, né? Também pode ser um pouco cruel. O que eu quero fazer? Então mas foi super planejado. Então, como eu falei, isso começou há 10 anos. Isso. E Onde não é eu do quero dia para a estar? noite, né? É uma construção passo a passo que você vai encaminhando É. e vivendo o tempo que aquilo precisa ser vivido, né? Não adianta ter pressa em certos processos, né? A gente fala muito aqui que você se tornar conselheiro pode acontecer com várias pessoas de ser de um dia para o outro, mas normalmente não. É um processo É. de construção, né? No meu caso foi assim, né, Uhum. e eu conversando também com outros, né, conselheiros e conselheiras, então como é que eu faço? Como é que eu consigo primeiro? E aí tinha uma fala recorrente: "Ah, você tem que aparecer mais". Falei: "Tá bom, né, o que significa aparecer mais, né? Ah, você tem que ser ativa nas redes, você tem que dar palestras, você tem que escrever". Falei: "Bom, tá bom, vamos a isso, né? Quando é que eu trabalho, né?". Mas então eu sempre fui muito ativa nessas frentes, né, Uhum. buscando até ganhar essa autoridade, esse reconhecimento. Mas, assim, muito trabalho voluntário, pro bono, não dá para escapar. Agora você que está nos assistindo aí, eu vou pedir para você ver a minutagem em que nós estamos desse episódio, para depois você parar aqui, dar um pause e rebobinar aí a fita. É assim que falava no passado, Era né? assim que falava. Ô, diretor, como é que fala hoje? É retroagir? Retroceder? Voltar um pouco aí alguns minutos, porque você precisa ouvir de novo isso que a Ana Paula trouxe pra gente aqui. Você que quer se tornar um conselheiro. Muitas pessoas fazem essa pergunta pra gente: como que eu faço? Eu chego na Board Academy, eu faço um dos programas de formação de vocês, coloco o certificado debaixo do braço, prego na parede, vira um quadro, mas e aí, eu já sou conselheiro? Conselheiro formado, certificado sim, mas conselheiro na ativa trabalhando, você vai ter que dar alguns passos a mais. E um dos modelos, um dos caminhos possíveis, talvez não o único, Sim. é esse que a Ana Paula trouxe aqui. Contato, networking, se apresentar, plantar sementes, atuar em lugares pro bono. O que é pro bono? Gratuito, é isso mesmo. Vai para o terceiro setor. Quanta fundação, instituição, ONGs, igrejas, amigos do bairro, a escola do seu filho e da sua filha. Tem um monte de lugar que tem conselho, que tem comitês. Sim. Começa por aí para ganhar experiência. Exato, porque o que é importante? É a experiência. Porque você, no caso, né, eu vinha de uma vida corporativa, então C-level, achava que, né, eu ia ser super aceita. E Caxias, né, nos estudos, sempre com notas altas. Então, não, tem que dar certo, vai dar certo. Só que não é assim. A realidade é como se você começasse e voltasse a Uma ser nova carreira. estagiário. Exatamente. Então dá um corte, uma quebra, não interessa, porque vão te perguntar qual a tua experiência, onde você já atuou. Aí você vai falar, vai recitar a sua vida corporativa? Não, é um corte, quebrou. É isso. Zerou, passa a régua. Algum tempo atrás, eu peguei o meu currículo de executivo e mandei para o Sérgio Simões, grande amigo Sérgio Simões da ESEC, um dos maiores contratantes de conselheiros do país. Falei: Sérgio, dá uma olhada no meu currículo para ver o que você acha. Aí ele pegou meu currículo, aí ele falou assim: Simonato, como CFO você tem um ótimo currículo. Se tivesse alguma vaga aqui que eu estivesse trabalhando para CFO, eu te recomendaria. Mas o seu currículo não me fala nada sobre você ser um conselheiro. Sim. Parece ser uma coisa tão clara, transparente, mas que não estava para mim que estou no ecossistema. Imagina para quem está nos assistindo. Não, eu já passei por isso. Você precisa ter um novo currículo Sim. voltado para o mercado de conselheiros.
E aí você não tem nenhuma experiência como conselho. Coloca o que ali, Marcelo? Por isso que você tem que buscar experiência Exato. Exatamente. em lugares menores, dar 2 passos para trás, né? Fazer um processo de trainee, aí para poder então acelerar E construir sua autoridade. e construir sua Seu autoridade. posicionamento, É, sua marca, e isso até eu- descobrir como você quer se posicionar. Exato, né? exato. Então eu comecei essa vida já há uns 5 anos. Né, começando no terceiro setor, começando em startups. Depois, no ano passado, eu consegui a primeira cadeira em uma instituição maior, remunerada, e aí foi super bacana, mas também por quê? Porque eu já tinha tido essa trajetória, né? Assim, para algumas pessoas pode ser mais fácil, pode ser diferente, tá? Eu estou trazendo só a minha Dependendo da sua carreira experiência, né? executiva, talvez você queime algumas pontes, né? Você foi CEO da Petrobras, da Telefônica, da Nestlé. Uhum, Talvez Uhum. algumas posições, numas empresas de grife, podemos dizer assim, sim. tenha alguma facilidade, mas também não é receita do sucesso Não é garantia próprio, de não é sucesso. garantia. Não. Né? Uhum. Nós, e eu me coloco nós nesse chapéu, que fui C-level, mas talvez não dessas empresas de ponta, ou nunca me preocupei enquanto executivo de aparecer como deveria, não fiz na minha carreira executiva um bom networking Sim. para me preparar para a cadeira de conselho, aí eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Então fica uma grande recomendação aqui de trabalhar enquanto é executivo. Exato, e por isso, né, as pessoas me conhecem de eu ter tido por muitos anos uma vida dupla. Então, trabalhando numa instituição financeira super reconhecida, mas aí depois às 6, vamos chamar assim, ó, nos finais de semana, nos feriados, tendo outras atividades. Isso. E muitas vezes, quando você atua como executivo, você atua num setor específico, que muitas vezes é Você nichado. nicha demais. Você nicha. E quando você começa a atuar como conselheiro, você precisa olhar para o mercado Sim. todo. Então, você tem um nome, um renome, é conhecido, todo mundo sabe quem você é no seu mercado nichado, você construiu uma marca. A partir do momento que você coloca o pé para fora, você precisa reconstruir. Você tem a referência, você tem os seus contatos que podem endossar você, mas é um trabalho de construção do zero. Né? Olha, Quem sou eu? Sim, isso é super importante, porque eu fiz um trabalho, olhei para o meu LinkedIn. Nossa, o que tem no meu LinkedIn? Um monte de gente da minha área, da minha vida pregressa, vamos chamar assim. Isso. Para onde eu quero ir? O que eu quero focar? Qual é essa nova indústria? Onde eu quero estar? Ah, eu quero estar no agropecuário, eu quero estar na construção. Tá bom, e não tinha esse público. Uhum. Então, como eu faço, né, para capturar, para cativar esse público, que é o público que me interessa, que vai me contratar, que vai me procurar? Então, qual é a estratégia? Aí você tem que pensar a respeito disso, você tem que pensar no teu posicionamento, inclusive, né, nas redes sociais. Com quem você vai A se maior relacionar. vitrine para um conselheiro hoje é o É o LinkedIn. LinkedIn. Sim, É uma rede de relacionamentos, talvez das que existam hoje, a mais profissional, né, em termos de vitrine. Ela tem inclusive uma estrutura meio que de currículo, né? Para você preencher, diferente de outras redes sociais. E tem muito executivo que em algum momento criou o seu perfil ali e simplesmente abandonou. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Não é isso? é. Então você precisa voltar lá, repaginar, Sim, atualizar. É um algoritmo no final das contas. Se você não mexe nele, você vai ficando para o final da e fila. as palavras-chave, Palavras-chave, né? tem tudo a ver. SEO, Hashtag, SEO. isso. Tem que procurar, se não souber fazer, Quem aconselho apoia, né? que Sim. procure uma ajuda profissional. E até recentemente eu passei por uma experiência dessas, em um processo agora, conversando com a recrutadora, eu falei, mas eu não mandei o meu currículo, meu board resume, o meu currículo. Não, a gente já olhou o teu LinkedIn. Sim. É isso. E hoje em Porque dia, cada vez mais será assim. não precisa. Eu falei, ainda bem que o meu tá atualizado, porque qualquer coisa que aconteça eu já vou lá e já... Você está trazendo informações Já. de ouro aqui, porque a gente prega no deserto aqui para os nossos board members. Mantenha seu LinkedIn atualizado. Exato. Se algum cliente, alguma empresa nos pedir uma indicação, eu não vou te pedir o seu currículo, eu vou mandar o link do seu LinkedIn. Se tiver desatualizado, eu e você vamos passar vergonha. Isso. E a empresa vai buscar outra. Não, aconteceu essa semana, não é que foi o ano passado, foi essa semana. Isso. Então, E a coerência no seu posicionamento. Cada publicação que você faz ali no LinkedIn tem que levar você ao posicionamento, ao lugar que você quer ocupar, seja isso. num segmento ou um tipo de empresa, o que for.
é intencional, né? E precisa existir uma Exato, estratégia por trás. é uma Uhum, estratégia, não é e eu costumo dizer, né, quem faz terapia aprende, né, que não é sobre o outro, é sempre sobre você, né. E exatamente. eu falo que, assim, na vida corporativa não é sobre mim, é o contrário, é sobre o outro. Então não é sobre o que eu quero falar, o que que eu quero falar hoje no LinkedIn, não, é o que estrategicamente é interessante eu publicar no LinkedIn, em função de um plano maior que está a meu serviço. Então, né, as coisas, é super importante ter um planejamento. É. Planejamento, uma estratégia, saber onde eu quero chegar, quando, o que que eu preciso fazer para estar lá. Um exemplo muito banal, né, eu quero prestar o concurso no Itamaraty, vamos imaginar. E eu sei que eu preciso falar inglês, mas eu não sei falar inglês, ok, eu vou começar a aprender X anos antes, tá. Então eu preciso saber quais serão as competências que serão exigidas ou requeridas, e eu começar a me preparar hoje. Isso. Então E criar conexão também com as pessoas, porque muitas das vagas de conselho, mais de 90%, são obtidas por indicação. Então, é manter ativa a sua rede, é trocar, né, doar também proativamente para as pessoas, estender primeiro a mão para as pessoas, cultivar a sua rede e construir essa força, essa potência, que é algo que temos aqui na Board Academy, que é uma grande rede de pessoas dos diversos segmentos, e onde, através desse incentivo pela conexão, criam-se laços muito fortes, né? E a gente já viu e conselheiros aqui assumindo vagas de conselho por recomendação de outros board members, né? Com não, certeza. e tem uma coisa que eu acho importante também comentar, o que a gente chama do cold call. Quando Isso. a gente essa aquela abordagem mais fria, né, sem você conhecer a pessoa, eu já fiz isso várias vezes. "Olha, a gente não se conhece, mas a gente tem Um amigo um amigo comum. em comum, tal, eu Uhum. sou fulano de tal, gostaria disso, daquilo lá, tal. Ou a gente pode falar 20 minutos virtualmente nas próximas semanas". Eu já consegui, muitos contatos assim, tá, até depois viraram amigos, Uhum. tá, e até uma indicação até de um presidente de conselho, para quem eu fiz um cold call desses, tá, para uma vaga. Então, a gente não deve, assim, desanimar. Não deu certo? Muitas pessoas não vão responder, vão dar o famoso ghosting, vão te deixar ali, né, esperando, mas eu acho que é super importante ter essa iniciativa, perseverar, ter resiliência e porque muitas coisas boas podem acontecer. Você falando agora me fez lembrar, né, do quantas vezes nós já prospectamos mercado para as empresas para as quais trabalhamos como executivos. É o cold call, é você saber a proposta de valor, é você apresentar o produto ou o serviço, saber que você vai receber ghosting e não, e você vai ter uma taxa de conversão X. Baixe. E essa objetividade, né, essa persistência, tudo isso vale para nós também, porque a Eu, partir do momento que estamos nos posicionando como conselheiros, precisamos ter a proposta de valor, o posicionamento, saber onde prospectar, perseverar, saber que a taxa de conversão não É, necessariamente vai ser tão rápida ou tão eu, alta como então, desejamos, é um entendeu? business plan. É isso. eu escutei de um board member essa semana que ele falou assim: Marcelo, sabe qual que é a minha dificuldade? É me vender. Na empresa, vender um produto da empresa era mais fácil, Uhum. mas me vender parece que eu estou pedindo um favor, que eu tenho que me humilhar. Eu falei assim: eu entendo você porque eu já tive essa situação, então eu tive empatia por ele. Eu falei: então faz o seguinte, não vende você, vende a Board Academy. Você fez um programa numa empresa e você quer ajudar esse empresário amigo seu, ou esse cold call que você vai fazer, a entender sobre conselho e você quer apresentar a Board Academy para ele. Porque a Board Academy, talvez diferente de outras instituições formadoras de conselheiros, nós temos esse tipo de serviço de apoio aos nossos alunos. Não é só formar, entregar um certificado e falar tchau. O Board Member, ele continua membro desse nosso clube, onde ele tem o apoio da Board Academy para fazer visitas, reuniões com os empresários, então ele não está sozinho. Ninguém sai daqui com um certificado debaixo do braço e pronto para chegar numa empresa e montar o conselho. Uma coisa é entrar como conselheiro num conselho montado. Sim. Uhum. Agora, montar um conselho, primeiro regimento, acordo de acionistas, e isso, pauta das reuniões, calendário do ano, leva tempo. A gente sabe que numa única certificação a pessoa não tem experiência para isso.
né? A Board Academy tem essa assistência aos nossos alunos. E aí eu queria pegar o gancho aqui para comentar isso com você. Nós temos formação numa mesma outra instituição, né? E eu não sei, eu não estou aqui para falar bem ou mal, mas eu não sei qual a sua experiência em relação a isso, do quanto você foi suportada ou tem sido suportada por outras organizações para obter vagas de conselho, porque isso é uma preocupação muito grande da Board Academy. Não simplesmente formar, mas o nosso sucesso é ver o sucesso dos nossos alunos, né? Então, ajudá-los nesse processo é muito importante para a gente. Eu acho esse um diferencial super importante, né? Porque é uma jornada solitária. A gente fala a jornada do empreendedor é solitária, né? Do startupeiro é solitária, do conselheiro também é solitária, né? Quando ele quer mudar, sair da vida corporativa tradicional e enveredar aí por outros mundos. Na verdade, eu vou confessar que não, né, não tive nenhum tipo de suporte, né, em outras, assim, organizações. E eu acho que é muito importante, né, esse acolhimento, né, e você falou, né, esse seu colega, ele não sabia se vender. Isso é uma coisa, que a gente precisa treinar. Então, qual é o meu extraordinário, né, esse conceito. Em que eu sou bom? Você tem que ser bom em alguma coisa, porque Sim. você tem alguma Chegou até onde chegou de algum jeito. Sim, exatamente. A gente está falando de pessoas que galgaram cargos altos nas organizações, né? Se levam. É bom em alguma coisa. Então, como eu potencializo? Ah, mas eu não entendo muito bem de marketing. Não tentar suprir as carências naquilo que você não sabe, mas potencializar as suas habilidades. Então, potencializar aquilo em que você é bom e ressaltar aquilo que acaba sendo o seu extraordinário, né? Então, por que alguém vai me contratar? Porque eu sou boa em gerenciamento de riscos ESG, Ana Paula. Eu consigo fazer essa integração, consigo entender. E outras coisas, aí eu vou lá e me vendo. Eu tenho que ver isso no seu LinkedIn, eu tenho que refletir isso nas suas postagens, para que eu entenda quando eu olho para a Ana Paula, conselheira, com essa bandeira e essa bandeira, são os pontos fortes dela. Sim. Isso. Uhum. E eu consegui. Isso leva tempo, né? Eu tinha É uma construção. a minha imagem, então, muito associada à minha vida, né, em compliance. Eu, bem-sucedida, relativamente conhecida nessa área. 2012, eu lancei o primeiro livro sobre compliance no mercado financeiro e de capitais, então foi uma inovação. Mas aí eu queria me dissociar, né? Eu não quero mais ser ligada ao compliance. Aí eu falei, eu estou super conectada com o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Aí eu comecei uma trajetória, ok, vou me conectar às startups. E foi uma construção. Ah, agora eu quero, tá bom, eu estou muito focada em startups, né? Eu quero lembrar as pessoas que eu integro o ESG nisso. Como é que eu faço? Então agora, né, as pessoas conseguem me ver dessa forma mais holística, mas é tudo realmente, né? É essa construção, é um processo, leva tempo, mas você tem que ter uma estratégia e ter a humildade, né? Oh, nossa, não está dando certo, vamos voltar, volte duas casas. Para onde eu vou pivotar? É como uma startup, né? É como uma startup, né? Eu vou pivotar. Mas voltando ao acolhimento, ao direcionamento, ao suporte, eu acho super importante dar isso, né? Oferecer esse... Aqui na Board Academy, o Udo cunhou um termo interno nosso, né? Isso. Nós somos a Board Family. E é curioso porque em 2 anos e meio nós já formamos cerca de 3.500 alunos. Uhum. E esses alunos continuam aqui, até porque nós não chamamos de alunos, e sim de board members, né? Isso, fazem parte do nosso clube. E dentro desse nosso clube, nós, apesar dele ter feito uma formação, não para por aí. Nós temos cafés da manhã com conteúdo, nós temos pelo menos 3 eventos toda semana para que eles continuem se alimentando de mais conhecimento,
Todo mês nós temos um grande evento, uma convenção, uma conferência para 400, 500, até 1.000 pessoas. Então, o pessoal fala assim, é muito... Tem gente que até reclama, né? É muito evento, é muita sim, coisa. muita coisa que Eu não sei, eu não consigo acompanhar. Não tem problema, você escolhe, igual Netflix. Você escolhe o que você quer acompanhar. Temos uma plataforma do aluno com mais de 300 horas de conteúdo. A plataforma, então, muita coisa disponível para o nosso conselheiro. As comissões temáticas, né, Catarina? Sim. Então, é realmente um ecossistema. A gente está se apropriando dessa palavra que o Walter Longo, que é nosso conselheiro, né, a Board Academy, nós temos o Walter Longo como conselheiro, ele usa muito o termo ecossistema. Nós criamos um ecossistema para, de fato, auxiliar esse board member, né, esse futuro conselheiro ou conselheiro certificado, a se posicionar. Além disso, nós fizemos também uma associação, uma sociedade mesmo com uma executive search chamada C-Level. Sim. E criamos a C-Level to Board. É uma entidade, uma empresa separada, não é nem a C-Level e nem a Board Academy, é a C-Level to Board, onde a C-Level to Board faz o quê? Recrutamento de conselheiros e formação de conselhos nas empresas. Então o board member vem, estou com dificuldade de me vender, venda a C-Level to Board, porque a C-Level to Board, junto com você, vai montar o conselho naquela empresa e vai indicar quem para ser o primeiro conselheiro dessa empresa. Você que trouxe o case. Que trouxe. Então é uma forma também de ajudar os nossos board members. Não, isso é ótimo. E também a viver a ambiência da governança. Né? Porque muitas vezes, quando estamos fazendo essa transição, não conhecemos exatamente a ambiência da governança, como funciona. E através desses eventos, a gente construímos o networking e entendemos e respiramos o que é a governança, nos mantemos atualizados de informações sobre o mercado, sobre as tendências, riscos e oportunidades que estão surgindo, o que é muito importante na atuação de um conselheiro, que vai mais além do que focar na empresa, é necessário focar aonde essa empresa está inserida. E não só isso, né? Entender também posicionamento dos concorrentes, pensar em mercado externo, em tendências. Então, dá trabalho, não é só, eu falo, você deu um pop-up na reunião. Não dá para aparecer na reunião. Por isso aquele número de horas de estudo preparatório para você chegar na reunião e conseguir colaborar de uma forma que seja criativa, instigante, que realmente contribua, porque depois você vai ser avaliado. Né? Muitas empresas agora têm avaliação de performance do conselho, não só do presidente do conselho, mas também dos conselheiros. E isso é salutar, porque não é só o conselheiro que aparece lá e vai, siga o relator. Não, ele tem que contribuir. Ou levanta a mão e faz um comentário que não tem nexo nenhum, ou que já foi tratado na reunião passada, ou seja, o cara tá perdido. Então, né, porque algumas pessoas podem achar que é fácil, né, que vou ali e tal, só receber aqueles honorários. Não é trabalhar uma vez por mês e sair com Pix. Isso, Não é. Tenho essa notícia para você que está nos assistindo e tem o interesse em se tornar conselheiro. Tem trabalho, tem estudo, tem pesquisa, mas é uma carreira extraordinária. Quando você é conselheiro de uma empresa, você é conselheiro dessa empresa 24 horas por dia. Mesmo que você tenha só 4 reuniões ou uma reunião por mês ou o que for. Porque aí você vê uma notícia, nossa, isso daqui pode afetar a minha empresa. Você já fala, minha empresa. Você faz parte. Porque você tá lá. Nossa, mas isso aqui eu acho que eles não viram. Vou anotar para perguntar para alguém. E não é que vai perguntar na próxima reunião daqui a 30 dias. Você vai acionar um membro. Normal, você vai acionar o secretário de governança que vai te colocar em contato ali com um diretor ou com uma outra pessoa que vai tratar daquele tema. Quantas vezes eu já fiz isso, né? Ou para entender melhor, não, eu quero conversar com o pessoal que está vendo os riscos climáticos. Como que vocês estão endereçando essa temática, por exemplo, né? Para falar um assunto. Você trouxe um ponto interessante aqui para ser abordado, que é o que um conselheiro, e no caso aqui a gente está abordando o conselheiro consultivo, o que ele pode ou não pode, ou deve ou não deve fazer. Você disse assim, vou procurar alguém lá na empresa para perguntar sobre o risco climático. Então, na sua prática, no seu dia a dia, você não vai só para uma reunião mensal e segue uma pauta que alguém definiu, mas você também cria temas e leva para a reunião do conselho ou pede esclarecimentos da sociedade sobre determinados temas, porque você está sempre com
uma ótica do seu background, que é compliance, que é gestão de riscos, e que você vai, é da sua natureza, assim como é da minha financeira, da dela numa outra especialidade, olhar para aquilo com um prisma diferente, né? E, poxa, peraí, nessa reunião nunca estão falando desse assunto, alguém tem que levantar a bola para falar desse assunto, Isso. e aí é o conselheiro que traz à Exato. tona aquilo. Exatamente. Sabe a história do cisne negro? Eu sempre falo isso, né, em aulas. O Nassim Taleb, que escreveu O Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. Então, buscar aquele evento que ele é imprevisível e que tem, caso ocorra, tem um impacto muito grande. Então, eu fui treinada para buscar o tal do cisne negro. Então, o que que... E agora, eu sempre conto, quando eu fui contratada no meu último... na minha última instituição, a presidente do banco, que inclusive já me conhecia de outra instituição também, falou: Ana Paula, eu estou te contratando para você me contar aquilo que eu não estou vendo. E eu achei perfeito. Eu falo, nossa, achei maravilhosa essa frase. E é exatamente isso, né? O meu papel, eu vou te contar aquilo que você não está vendo. Então eu tenho que buscar o que pode dar errado? É sempre o meu pensamento. O que as pessoas não estão num pensamento comum, tradicional, né? Elas estão deixando de perceber. E eu fico buscando isso constantemente, mas porque eu fui treinada para isso. Então, vamos dizer, essa é a minha habilidade, é o meu extraordinário. Né? Cada um vai ter o seu. Por isso que esse colegiado diverso é super importante, trazer experiências. Tá? Tem vários estudos que falam, inclusive, religiões diferentes presentes no colegiado é um fator assim É a importante. diversidade em todos os aspectos, não Isso. simplesmente homem ou mulher. Não, é muito não, mais do que isso. não. E Diversidade de pensamento, é super interessante cultural. isso, como até a religião, né, Sim. impacta. Mas, enfim, então, pensar. Então, eu estou sempre conectada. Como isso pode impactar aquilo, né? E isso não é ser negativo, isso é ser conselheiro, é estar alerta aos fatos que podem vir a impactar negativamente na empresa e avaliar a relevância desses fatos e orientar o impacto. Então, é que os riscos que sejam corridos de forma estruturada e consciente. Né? Exatamente. Então, perguntar, alguém já olhou isso? Isso. Porque o que é tratado na reunião é o que está na pauta. Eu não estou no dia a dia, não estou na gestão, eu não conheço os processos a fundo. Então, me cabe fazer as perguntas. Me veio essa dúvida, eu tenho que perguntar para alguém. Como isso está sendo tratado? Ou na próxima reunião, eu gostaria que fosse colocado esse tema na pauta. Isso, o conselheiro ele pode pedir para que algum responsável dentro da empresa traga aquele assunto, explique como é feito. Aí vem um especialista, né, um executivo de uma determinada área, faz ali a sua apresentação, mas isso também não impede que depois eu tenha uma conversa com ele. As empresas empresas menores, que não têm secretaria de governança, aí funcionam de uma outra forma, mas quando tem um secretário, a secretaria de governança, esse é o ponto de contato que vai fazer Faz a os interlocução. agendamentos. Exato. Mas é muito importante, isso eu sempre falo aqui na Board Academy, como é importante nós conversarmos, ouvirmos outras pessoas além daqueles que compõem a reunião de conselho. Porque ali a informação pode... Como é que eu vou usar esse termo, mas não é o melhor termo. A informação ela pode vir maquiada, ela pode vir... sabe como é que é enfeitar o pavão que fala, né, no popular? Porque... Pré-filtrada, né? Porque é um relatório, é um PowerPoint, e lá embaixo a realidade é outra, que você só vai saber visitando a fábrica, indo na operação, conversando com aquele que está lá na linha de frente, e que aqui de repente o diretor industrial está falando, não, porque o processo produtivo, houve uma pequena parada na máquina, e lá embaixo você vai descobrir, cara, parou porque tinha que fazer manutenção e não fizemos a preventiva. Opa, isso é um negócio sério. Só que aqui em cima chegou de outro jeito, né? Visitar lojas, ir ao campo. São muitos filtros, muitas camadas. Então, esse fluxo da comunicação é uma coisa que a gente sabe que vai passar por vários ruídos, tanto do chão da fábrica até chegar no conselho, como vice-versa. Então, o que o conselho está determinando em termos de apetite de risco, por exemplo, ou estratégia de condução de negócios para chegar para o CEO é uma coisa, e como o CEO depois vai cascatear esses comandos, a gente não sabe. Então é importante, como eu falei, não dá para dar o pop-up na reunião. Não, isso. E essa visão que você trouxe dos riscos, é muito importante que o conselheiro também tenha esse olhar para a oportunidade, né? Sem dúvida. Estar atento a oportunidades que talvez ninguém está olhando, algo que está
Eu digo que sempre você está formando a nuvem, né? Em algum momento essa nuvem vai chover e trazer a água para o solo, né? Então, que nuvem é essa e que oportunidade é essa que pode trazer fertilidade para a empresa? Esse é um olhar muito importante também do E se conselheiro, né? antecipar, né? Se Isso. antecipar as tendências. Por isso, de novo, vou pegar um exemplo dos eventos climáticos extremos, tá? Uma instituição financeira que faça, né, oferta de crédito para empresas do agronegócio, por exemplo, tá? Ela tem que pensar o impacto de riscos, o que o impacto das mudanças climáticas vai afetar, vai impactar o meu recebimento desse dinheiro. Sim. Então, não é só recentemente, né, a gente viu que foi promulgado aí, foi criado um fundo garantidor para os empresários no agro do Rio Grande do Sul. Eu até comentei a respeito disso. Mas assim, o dinheiro ele é finito. Não é criar um fundo garantidor, é dar educação, então preparar as empresas, o que elas estão fazendo para se prepararem, para se protegerem. Cabe também, né, ao ofertante desse crédito, no caso até as instituições financeiras, oferecerem esse tipo de treinamento, de educação, porque elas vão sofrer esse impacto no recebimento, né? Com A certeza. safra desaparece, por Sim. exemplo, e aí o prejuízo é muito grande. Então, conectar sempre, né? Quais são as tendências, em especial até no que está acontecendo na Europa, que vai chegar no Brasil, regulamentação europeia, que vai afetar as empresas. Hoje a gente tem muito disso acontecendo. Ana Paula, aqui no chat, escreveram aqui assim: Ana Paula, você tem a recomendação de algum livro, algum conteúdo, algum artigo, alguma coisa para nos ajudar? Eu gosto muito de um livro do Frederic Laloux, que fala sobre organizações humanizadas. A gente está nessa onda muito forte, né, de prevalência de S, do ESG, e ele fala como essas organizações elas podem se comportar de maneira diferente para criar até esse engajamento com os colaboradores, criar os chamados espaços de confiança, né, de conforto, para que o colaborador seja quem ele verdadeiramente é, porque isso fomenta a criatividade, né, e é a criatividade que é a fonte de inovação. Então, Então eu gosto organizações humanizadas. Do humanizadas. Frederic Laloux. Frederic Laloux. Tá em português? Tem em inglês também, mas tem em português. Inglês e português. Muito bom, uma boa dica. Eu acho que eu gosto dele. Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta. A gente está caminhando aqui quase para o nosso final. Talvez com o tempo eu te pediria um artigo, que aí você ia para casa, ia pensar com calma, que seriam assim, as 10 regras de ouro do conselheiro. Mas aqui eu não vou te colocar nessa saia justa, porque 10 regras de ouro, né, vai ficar difícil. A gente já falou várias. Isso. Né? Mas se você pudesse dar uma dica para essa pessoa que é um executivo, que está num processo de, será que eu vou virar professor de MBA? Eu vou viver do recurso financeiro que eu consegui guardar e vou aplicar, vou virar investidor, vou construir casa própria para vender, vou ficar na rede aposentado, ou eu posso ser conselheiro. Decidiu ser conselheiro. Qual dica você daria para esse executivo? Nossa, que caminho seguir? Quais os passos? Eu acho que uma boa... Bom, primeiro, tenha claro aquilo que você quer fazer e para onde você quer ir. Clareza. Então, eu lembro da Alice, né? Do filminho da Alice. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho lugar serve. Alice né? no País das Maravilhas. Acho até que você falou isso no Board Day, não foi? Se não eu, Farias. Essa frase a gente costuma... É verdade, eu até me lembrei disso. Então, eu acho que isso é super importante. Então, saber para onde você vai, porque isso vai definir uma estratégia. Então, ter sempre um plano. E tudo bem se o plano não estiver dando certo, porque não significa um fracasso, significa só que você vai dar uma pivotada e vai mudar o caminho. Mas não esmorecer também, ter resiliência, porque muitas coisas vão dar errado. Tudo bem, né? Porque não é nada pessoal. O ghosting, eu tento pensar, não é pessoal. Não estão me dando ghosting. Tantas conexões, passa, Sim, o cara não consegue responder e tá tudo certo. Então, assim, a gente tem o quê? 3 que eu falei? Bom, primeiro, ter clareza no caminho, ter um plano estratégico e acho que não desistir. Resiliência. Muito muito acho que bom. essas 3. Bacana. Top 3. Excelente.
Catarina, qual que é aquela pergunta que não pode faltar aqui na nossa conversa no podcast? Sim, muito importante essa pergunta para inspirar a todos aqui. Ana Paula, você hoje que chegou a esse ponto da sua carreira tão brilhantemente, como você mesma diz, com estratégia, com visão, com persistência, né, a resiliência, Sim. e eu digo também com humildade, que é um elemento tão importante, né? Você, Ana Paula de hoje, que conselho você daria para a Ana Paula pequena, lá atrás, criança, olhando para frente por todo o caminho a seguir? Decidindo se ia fazer administração ou direito, Isso. e aí a briga com os Nossa, uma pais. medicina. Nossa, a briga foi feia, gente. Foi muito. Eu acho que eu ia falar, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Parece meio bobinho, né? Mas eu acho que acredite em você. É fácil a gente desistir, talvez seja mais confortável, né? Quantas vezes eu não pensei, né? Acho que eu vou ficar nesse lugar aqui, porque é um lugar de conforto. Vou continuar onde eu estou, porque vai dar mais certo. E eu resolvi dar o que eu chamei, né, do salto de fé. Uhum. E me desligar de uma vida corporativa tradicional, confortável, estável, de uma certa maneira, e me aventurar nessas outras esferas. Então, eu acho que acreditar que vai dar certo. Muito bom, muito bom. E você que está nos assistindo, acredite, você também é capaz. Eu costumo dizer, Catarina, se eu, filho de um mecânico com uma dona de casa, que teve que começar a trabalhar com 14 anos como office boy, cheguei a um cargo de C-level, algo que na minha família inteira seria inimaginável. E hoje, já passado aí também mais ou menos 10, 12 anos de experiência, já como conselheiro, já trabalhei em mais de 10 empresas como conselheiro, eu não posso acreditar que você que tem uma baita de uma bagagem também não consegue. Então acredite no seu potencial, siga essas pílulas de ouro que a Ana Paula Candeloro contribuiu, compartilhou conosco hoje aqui. Esse episódio vai ficar gravado, você volta aí no comecinho, escuta de novo, pausa, toma sua nota. Isso aqui é uma verdadeira lição de casa, é uma aula e que eu vou recomendar, Catarina, para que todos os alunos da Board Academy assistam Sem dúvida. esse episódio. Muito Diretor, valioso. anota aí como recomendação, vai ficar lá no top 10 da nossa Opa! Board Class, esse episódio de hoje, porque foi uma verdadeira aula. Ana Paula, muito obrigado Imagina. pela sua contribuição, gentileza de estar aqui conosco, compartilhar um pouco da sua experiência. Foi um prazer enorme e você não Eu tem que ideia agradeço. de como isso vai ajudar muita gente. Nossa, Realmente, tomara, eu por fico favor. super feliz. Isso é que é importante, né? Poder impactar e fazer com que as pessoas, né, acreditem, não desistam, sigam esse caminho. E obrigada por me acolherem aqui, foi muito legal. Obrigada Uma de enorme verdade. honra receber você Imagina. aqui, nos inspirarmos com tanta sabedoria, né? Eu vou te falar uma Então, coisa, você se muito bom. prepara, Isso. porque o seu LinkedIn vai apitar e você não vai poder fazer o tal do ghost, hein? Não, eu não Muita faço. gente vai te Gente, procurar. eu não faço. Ana Paula Candeloro no LinkedIn, entre em contato com Eu ela e marque o seu respondo. café virtual. Não, eu respondo, gente, é verdade, sério. Eu tenho Muito pavor bom. de ghosting. Muito bem. obrigada. Vocês Tá bom. todos que nos assistiram aqui, Obrigada. muito obrigado pela paciência, por estar conosco, nos acompanhando. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho, então, para os próximos episódios, porque nós nos vemos no próximo episódio. Próximo Até episódio. mais. Sejam Tchau, tchau. bem-vindos. Tchau.